Olá amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 8 de junho, dia de queda para o nosso Ibovespa. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, parte de baixo aqui do vídeo. Você tem um botão inscreva-se, clica nele e deixe o sininho das notificações devidamente ativado, isto é, se você estiver dentro aí do YouTube, fica mais fácil de você acompanhar todo o conteúdo disponibilizado aqui dentro do canal dessa forma, sempre vai ser lembrado dessa forma. E lembre-se, entrando agora, faz tempo que você entrou ou não, aproveite ao máximo o conteúdo existente, totalmente gratuito. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, depois venho falando aqui de mini índice, mini dólar, e na sequência eu falo de todas essas ações aqui, de todas essas ações que eu vou comentar no dia de hoje, que são basicamente 13 ações, e na sequência um BDR do Google. Então são os ativos que eu vou comentar, a lista aí de ativos que vou comentar nesta análise de fechamento. Vou rodar aqui agora a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Agradeço demais por prestigiar o nosso trabalho dessa forma, de forma gratuita, que a gente também fornece aqui o conteúdo. Você nos ajuda a impulsionar esse conteúdo para outros participantes do mercado, logicamente que estão procurando conteúdo de qualidade aqui no YouTube. Agradeço. Começando pelo Ibovespa, então nosso início de análise aqui. O que nós temos no gráfico semanal? Um topo descendente, que é isso que a gente já tinha comentado no radar da semana, que o Ibovespa estava em cima de um nível importante, lugar onde aumentava a chance de poder ter um sinal de baixa se perdesse a mínima da semana passada. Aconteceu isso e a semana já está sendo a semana aí, a gente está no meio da semana, indo para os dois últimos pregões da semana, o Ibov caindo 2,46%. Aí quando a gente corre aqui para o gráfico diário, o que a gente tem aqui é um movimento forte de baixa, que já basicamente voltou para baixo de um nível de preço que eu tinha comentado que o ideal que não seria voltar para baixo desse patamar, que era a região ali na faixa dos 109,775, voltou para baixo, ontem até ameaçou se sustentar para gerar sinal de alta, não gerou, veio para baixo, então temos um cenário um pouco mais negativo nesse momento, um viés mais de baixa. Para o Ibovespa retomar uma expectativa um pouco mais positiva, teria que voltar para cima da região de 110.800 a 111 mil pontos, que é uma região aqui que vai ter a média como desafio, logo de cara, que é a máxima do pregão de hoje na faixa 110, 142, primeiro desafio, depois a região de 110, 655 até os 111 mil pontos. São os níveis de resistência mais próximos e suporte mais próximo. Como já passou aqui de um nível de suporte, o próximo nível de suporte um pouco mais relevante para o Ibovespa fica lá na faixa dos 106,250. Seguindo para os futuros, no gráfico aqui do mini índice, temos algo semelhante ao Ibovespa, um cenário mais negativo nesse momento. G60 abre aqui o dia caindo, volta lá, bate na média, observe, bateu na média, não consegue ir além, começa a gerar sinal de baixa lá, de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica muito mais para a ponta vendedora. Dia todo desse jeito. Próximo pregão, abriu subindo, gerando sinal de fundo a favor de ter um movimento de novo retornando à média. Dá para se buscar compra? Sim. Vai ter resistência imediata na faixa dos 109,320 até a média que está em 109,430 nesse momento. Então abriu subindo, fez fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco mais em buscar a operação de compra, esse fundo preferencialmente acima da média móvel de 13 períodos. Por outro lado, abriu caindo, ou enfim, vê aqui ó, na média, abriu subindo, mas vê que gerou um sinal de baixa, foco em buscar a operação de venda. Abriu caindo e passou a gerar venda, pelo menos de topo descendente para baixo do 108,465, foco em venda de day trade. Seguindo para o dólar, no dia de hoje o dólar está em alta, 0,35%, ainda dentro do movimento de subida, apesar de não ter feito uma nova máxima em relação ao pregão anterior, mas vê que se apoiou ali na média e está alinhado mais para cima, média apontando para cima, e depois dessa reversão dessa sinalização de topo, trouxe um viés mais positivo para o dólar. Tem desafio imediato aqui nessa resistência de um gap de corpo na faixa dos 4.935 e depois disso essa outra região aqui seria um pouco mais relevante, ou seja, mais por volta ali dos 4.992 até um patamar de 5.000 pontos. Então essa aí seria uma zona de resistência principal para o dólar nesse atual movimento de subida do gráfico diário. No gráfico 60 minutos, tendência. Quando faz isso aqui, a tendência de baixa, mas dentro de um único movimento de alta, basicamente uma correção em ABC. De maneira geral, começou a subir de novo, agora travou em cima da zona de resistência, a tendência então ficou indefinida.
E dentro dessa tendência indefinida, o que seria interessante acontecer para a compra? Fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, pelo menos acima dos 927. Abriu subindo, girou fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 4.927, fica muito mais para se buscar a operação na ponta compradora. Abriu caindo, um pouco mais restritivo para venda. Mas vamos lá, vou colocar até no tempo gráfico inferior para falar a respeito disso. Abriu caindo, o ideal seria o que? Abre caindo, vem aqui, fura essa região, oscila abaixo dessa região aqui de 911, oscila abaixo e passa, bate aqui, vem aqui, lateraliza e gera pivô de baixo. Ficaria mais interessante para venda. Abriu caindo e gerou venda aqui na média móvel de 3 períodos, topo descendente, já não gostaria tanto, porque, enfim, vai ficar basicamente entre as duas médias, região que eu prefiro ficar de fora. Então seria mais pivô de baixo ali para a região, para baixo, depois de ter oscilado ali para baixo dos 911, ou se vier para baixo dos 911, focar um pouco mais na ponta vendedora através de topo descendente para baixo dessa região de 911 a 913,5. Abriu subindo, foco em compra acima dos 927 que eu acabei de comentar. Seguindo para as ações, a PTR4, leve queda, 0,49%. Então está dando um movimento de subida. A perda da mínima do pregão de hoje gera um sinal de topo descendente, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. 2 candles com sombra superior, representando fraqueza para subir. E esse último candle com um sinal de reversão, um padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente. A perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de poder ter algo para baixo. E onde vai ter suporte? Região primeiramente dos 29,76 até um patamar de 29,53. Depois disso, suporte lá nos 29,12. Então, a primeira possibilidade de se trabalhar em alguma operação seria através dessa venda aqui. O stop ficaria aqui para cima dessa máxima ou dessa máxima aqui. Dá para abrir compra? E esse Petro começar a enrolar aqui assim e depois gerar aí um fundo ascendente ou mesmo um pivô de alta, preferencialmente na próxima semana, ou seja, quinta e sexta aqui enrolada e para depois gerar um sinal de alta, seria mais interessante. Vale 3, pregão de hoje, forte queda, depois do pregão de ontem que abriu uma alta de 2,34%, hoje forte queda aí de 3,44%, fechamento aí para baixo da zona de suporte, inclusive com gap de corpo na faixa de 88,24. Tem a média ali pela frente, dá para se buscar compra agora, próximo da média, depois que gerar pelo menos quinta e sexta-feira aqui enrolado, para depois comprar um fundo ali em cima dessa média móvel 3 períodos. Então seria mais para segunda-feira, superação da máxima da sexta-feira. Ideal que fosse até descendente. Mas se não for descendente, ficar aqui assim enrolado, ó, e gerar pivô de alta também na próxima semana, também possibilidade de abrir a operação de compra em cima de Vale 3. O próximo ativo a ser falado aqui é BBSE3, encerramento de uma posição comprada que já tinha um certo tempo desse rompimento aqui, voltou e acionou o stop aqui embaixo. Então essa operação foi encerrada, lembrando a operação que foi recomendada pelo Lucas Moraes, analista técnico da DV Invest. Então assim, só para mencionar, essa operação e a última que ele mencionou recomendou RRRP3, foi no início dessa semana. E as próximas recomendações vão ser muito mais focadas de swing trade, eu que vou estar assumindo, e também o Kaique Stein também vai poder passar recomendações também de swing trade mais de curto prazo. A gente está bastante focado aqui em cima disso. Então, passando os dados deste resultado aqui, que a gente sempre passa, redução de 2,73%, ou seja, prejuízo de 2,73% nessa operação e redução de 0,5% do capital total nesta operação. Tá? Seguindo para a gente falar aqui de ASB3, que ainda tem uma operação que é isso aqui, também é uma operação que o Lucas recomendou, chegou próxima do stop ontem, mas voltou aqui para baixo, está abaixo do preço de entrada. Queda de 0,74, ainda apontando um pouco mais para baixo, não tem nenhum sinal de alta. O ruim seria fechar aqui acima desse nível de preço e ficar ainda acima, gerar nova máxima. Aí seria um sinal mais negativo para a operação. Segue aberto. VEG3, recomendação de venda que eu fiz no início dessa semana. Então, a recomendação foi executada e aqui está resolvendo andar mais no pregão de hoje. Queda de 5,93%. Expectativa que possa ter mais 1 a 2 pregões ainda para baixo. Quando falo para baixo, é fazer nova mínima, não necessariamente de ser candle de baixo. Tá? Então, a expectativa de ter algo mais para baixo e, consequentemente, de poder buscar o objetivo que está na faixa dos R$ 24,08. Depois de VEG3, LWSA3, também é uma recomendação que eu fiz, que está em aberto ainda, que foi aqui de trás.
Stop foi reposicionado para baixo da mínima desse candle aqui no pregão de hoje, lá na faixa R$ 6,85, já é um stop de proteção de lucro, ou seja, entrada aqui, ou seja, uma saída levemente acima do ponto que foi a entrada. Poder até buscar aqui uma alteração para cá, então vai dependendo muito da abertura do próximo pregão, mas no primeiro momento deixando aqui o stop da operação em LWSA3. Depois disso, eu vou falar de Banco do Brasil, BBS3, atendendo já a vários pedidos que vocês fizeram aqui dentro da última análise de fechamento. Então, lembrando, se você tiver algum interesse de a gente comentar um ativo, fazer uma análise de um determinado ativo, coloca aqui embaixo, tá? Escreve aqui no comentário qual ativo que você deseja, quer que também fazer colocar alguma opinião a respeito da análise de fechamento, também coloca aqui. Será um prazer aí ler o seu comentário, logicamente atender o seu pedido de análise. É lógico que nem toda análise de fechamento a gente vai conseguir todos os pedidos, atender todos os pedidos de análise, mas vamos nos esforçar para isso. Seguindo aqui, e aí outro ponto para falar, pessoal, aqui ó, do meu lado, QR Code para o curso Invista Melhor usando Análise Técnica. Quem acompanhou aqui os 4 dias bem intensos aqui de live comigo, de entrega de conteúdo de forma gratuita, e deseja realmente aprofundar, eu diria o seguinte, o momento é muito adequado, porque o mercado está caindo, você se preparar para uma virada. E não é falando isso para você fazer o curso, é falando isso com dados, né? Com dados que foram apresentados lá sobre a questão, dado em relação à subida de taxa de juros, quando ela para de subir, que está próximo, o Banco Central já sinalizou isso, há normalmente uma inversão de bolsa, ou seja, a correlação negativa, sobe taxa de juros, a bolsa normalmente cai, que é o que está acontecendo. Desde maio para cá a bolsa está não está gerando resultado. Para quem entrou em maio e está parado lá, botou capital em BOVA11, por exemplo, não está gerando resultado. E a gente tem, quando a taxa de juros para de subir, ou tem sinalização de parar de subir, a bolsa costuma, olhando todo o histórico, 2005 para cá, de andar para outra direção. E fora que normalmente os melhores pregões é quando o mercado justamente começa a trazer um processo de recuperação. Então isso tudo foi apresentado, esses dados estatísticos dentro da live. Então lembre-se aqui do meu lado, QR Code, link aqui embaixo também na descrição desse vídeo, você tem a forma de você garantir sua vaga no curso, a primeira turma de 2022, e eu não sei dizer se realmente vai ser a última, mas a primeira e a última com os benefícios e o valor que foi apresentado. Tá? Então acesse aí o link e garanta a sua vaga. Lembrando que semana que vem já tem mentoria coletiva comigo, hein? Então fica antenado. Depois disso, vamos falar falando de BBS3, ela está dentro de uma tendência de baixa aqui pelo gráfico diário. Ó. Isso significa dizer que o cenário está mais baixista nesse momento. E aí olha para o gráfico semanal, ela está vindo para um movimento de queda. E qual o nível de suporte mais relevante para essa ação? Ali na faixa dos 34,75 a 34,65. Então isso aqui é o cenário aqui, o suporte mais relevante. É mais provável caminhar para cá. Dalton, dá para abrir uma compra aqui? Cara, em cima da média, eu não estaria muito disposto não. Eu estaria mais disposto a comprar fundo ascendente. Ou se continuar aqui caindo, na sua próxima semana gerar um sinalzinho de alta em cima de algum nível ou outro nível de suporte, principalmente de suporte ali do gráfico semanal desses topos aqui anteriores, interessaria um pouco mais para fazer uma compra em BBS3. Eu vejo aqui nesse momento uma compra, se jogar aqui, uma compra aqui, próximo da média, resistência, próximo ali de uma região que ela parou de cair ali por volta dos 36,07. Então tudo isso aqui tende a funcionar como resistência. Interesse maior de buscar a compra acima dessa região aqui. Dessa região dos 36,07, 36,10, média está em 36,03. Sambi 11, tá mal Sambi 11, olhando para o gráfico semanal, topaço descendente, seguindo aqui caminho de baixa, lembrando, se ela oscilar abaixo dessas 31,03, que é a mínima desse fundo aqui anterior, ela estabelece uma tendência de baixa de curto a médio prazo. Lembrando que já o gráfico diário, que estabelece a tendência de curto prazo, curtíssimo a curto prazo, já está em tendência de baixa. Dalton, será que não dá para comprar um fundo aqui em cima desse suporte, superação dessa máxima? Olha, sinceramente eu não estaria disposto a fazer isso não. Eu vejo um risco mais alto nesse momento, resistência muito próxima, relação risco-retorno desfavorável, então não teria muito interesse de compra nem de swing trade, nem position trade nesse momento em Sambi 11. CEMIG 4, ação que está dentro também de uma leve tendência de baixa, só que ainda dentro de um longo movimento de subida. Esse movimento de subida aqui mais ou menos ali de uns 12 para 13 candles, aqui a queda também já uns 9 candles, então
ainda teria espaço de vir um pouquinho mais para baixo, como aqui, por exemplo, pode ver a média ali na faixa 10,86. Se caminhar para cá mais um a dois pregões, mais uns 2 pregões preferencialmente, gerar um sinal de alta, até daria para arriscar um pouco mais, ser um pouquinho mais agressivo nessa compra aí, mas seria que ser mais para a próxima semana. Ou, logicamente, se ela passar a gerar sinalização de alta já acima da região aí de R$ 11,35. Ideal até que fosse um pouquinho mais para cima, né? Acima ali de uns R$ 11,45. Depois disso, eu vou falar de JBSS3. Ativo que vinha numa leve tendência de alta, que abortou essa tendência de alta aqui e agora está no processo de correção. Se ficar aqui mais um pregão, assim, tentou subir mais um pregão e o próximo gerou sinal de baixa, eu animaria em venda. Por quê? Porque está em cima de zona de suporte, é um risco maior. Então eu só vou fazer uma exigência maior de poder ter mais um pregão aqui, ou até mais do que um, né? Pelo menos um. Ficar aqui às vezes enrolado e depois gerar um pivô de baixa também seria uma alternativa. O topo descendente e o pivô de baixa. Entrada ou para sexta ou principalmente para a próxima semana, para buscar a operação de venda no papel. Ou seja, o viés é mais de baixo nesse momento, apesar de toda a enrolação que existe aqui no gráfico semanal, toda a região de suporte. Poxa, então eu vou entrar comprando esse ativo. Você pode até arriscar, mas eu não estaria muito disposto não a compra agora em JBSS3. Alpa 4. Essa ação, observe, ó, caiu, perdeu aqui essa mínima. Então nós temos aqui o final da tendência de alta no gráfico diário. Semanal, gráfico semanal simbolizando ali o curto a médio prazo, tendência de baixa, e está por enquanto com a sinalização mais para baixo, batendo na média e voltando a cair. Então, pelo que aconteceu aqui, ó, perdeu a linha de tendência de alta, perdeu a tendência de alta, está abaixo da média, entraria comprando aqui, por mais que esteja um suporte? Não, não entraria. Pode até dar certo, mas eu não entraria. Tecnicamente eu ficaria mais disposto, ou ela ficou aqui de lado, gerou pivô de baixa, venda, ou ela tentou subir aqui de maneira fraca na próxima semana, venda também. Esse seria o meu maior interesse em cima de Alpa 4, olhando mais para a ponta vendedora após uma correção um pouquinho maior. BRKM5, ação que está dentro de uma tendência de alta ainda, resumidamente seria isso aqui, e está batendo ali na média, que pode trazer uma operação de compra de fundo ascendente. Se tiver mais um a dois pregões, melhor ainda, para buscar essa compra aqui com mais suporte sendo testados, com uma região ali dos 44,35 a 44,15. Mas dá para arriscar a compra aqui? Até dá, a correção seria pequena. Mas daria sim para arriscar uma compra aqui na superação dos 45,50 com stop aí para baixo dos 44,40 em cima desse ativo para os próximos pregões. MRV3, ativo em baita tendência de baixa, né? Já tem um tempo que está dentro de uma tendência de baixa, principalmente prazo maior. Então, cai forte, lateraliza ali 3 semanas e agora queda forte, já tem 2 semanas de queda aqui e ainda teriam a expectativa de poder ter até algo mais para baixo. Seria um ativo que eu entraria vendendo aqui? Não, não entraria porque já tem um movimento longo de baixa. Mas seria um ativo que eu ficaria de olho para uma correção para fazer venda para baixo dessa região de R$ 9,00 por volta de 9,40. Girou sinal de baixa, topo descendente ou pivô de baixo, principalmente de topo descendente para baixo dos 9,40. Não precisa testar efetivamente os 9,40, pode ser inclusive testando a média móvel 3 períodos. Ficaria realmente mais interessado em venda em cima de MRV3, que está totalmente alinhada para baixo. Semanal, mensal e diário, tudo alinhado para baixo. Então, um ativo que não teria um interesse de abrir compra, mesmo após um movimento mais longo de queda. Falar em movimento mais longo de queda, queda mais acentuada aqui, o Google foi lá e está se recuperando bem, voltando para cima de nível ali de antigo suporte. Aqui também suporte, aqui também suporte, aqui é resistência, aqui era suporte, que virou resistência. Bateu, sofreu um pouquinho, mas conseguiu passar. Então está demonstrando mais força por parte dos compradores. Pode vir direto aqui, ó, para essa região ali dos 79, resistência aí na faixa dos 78 e 40 a 79 pila. Então batendo aí nesse nível, chegando direto nessa faixa de preço aqui, ficaria atento para botar o stop de proteção de lucro para quem está comprado na última mínima ascendente do gráfico diário, logo abaixo da última mínima ascendente. Para quem está de fora e quer fazer compra, eu no meu caso aguardaria aqui um fundo ascendente mais próximo da média móvel 13 períodos. Alguma correção dessa forte subida da ação. Lembrando que pelo gráfico semanal a tendência ainda é de baixa. Significa dizer que esse aqui é um movimento de correção que pode frear a sua alta em cima de resistência, como por exemplo a média móvel. Então se pode frear a alta lá no 79, eu aguardaria alguma correção aqui para a entrada ser um pouquinho mais afastada do 79, onde tem resistência forte até a região de 80. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção.
Lembre-se de deixar aqui seu like, seu joinha. Lembre-se de se inscrever no curso Invista Melhor usando análise técnica. Aproveite realmente essa oportunidade. Nos encontraremos dentro da sala de aula e principalmente nas mentorias coletivas. Um grande abraço e até mais.